pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos outra vez a um vídeo do canal Coleção Paralela. Bem-vindos a outro vídeo de segunda. Bem-vindos a outro dia de falar de faroeste do canal. E a revista de faroeste escolhida para este vídeo de hoje é essa daqui. Os Heróis Mascarados, da editora Ebal. Cara, essa revista eu vou admitir para vocês que eu comprei única e exclusivamente para mostrar nesse quadro. Quando eu vi ela na banca, lá na feira de verão, na banca do Seu João, né, o meu querido e tão falado Seu João aqui no canal, eu já tinha idealizado, né, de que eu faria uma série de vídeos com revistinhas de faroeste. Ainda não tinha certeza se seriam vídeos de segunda-feira, nem nada assim, não tinha bolado isso ainda totalmente, mas já tinha essa certeza. E quando eu vi essa revista lá, eu quis comprar só para poder ler e fazer esse vídeo. É uma revista que tá surradinha, ela nem é tão antiga assim, ela parece, pela maneira como ela está castigada, mais antiga do que realmente é. Né? Edição especial, álbum gigante, aquelas coisas que a Ebal tinha, né? Lombadinha Canoa, grampos. É uma edição de 1981. Aí, ó, deixa o foco vir. Foco, venha, por favor. Ih, rapaz, tá difícil esse foco aí, hein? Cara, e não quer vir mesmo o tal do foco. Mas é de 1981, acreditem em mim, tá? Eu vou desistir de tentar focalizar. Mas é de 1981, é uma edição de 81. E é uma edição que reúne os heróis mascarados do faroeste. A revista, publicada em 81, como eu disse, eu já não considero assim tão antiga. Eu tenho coisas muito mais antigas, eu tenho edições muito mais antigas, inclusive de faroeste. Então eu acabo que eu não considero ela tão antiga assim. Mas, né, convenhamos, também não é uma edição assim tão jovem, vão-se lá bem mais de 20 anos aí. E as histórias publicadas nela são ainda mais antigas. E são, né, de super-heróis, né, super-heróis, heróis do faroeste, que tinham como característica comum, como a própria capa fala, né, usar máscaras. E aqui nós temos uma reunião de muitos personagens que eu nunca tinha ouvido falar. Tem muito personagem aqui que eu não conhecia. Há um pequeno editorial aqui falando, porque essa é tipo a edição, né, de estreia dessa ideia deles aqui. Então há um pequeno editorial falando sobre o material reunido e tal, que aquela coisa de encher a bola, dizer que tem coisa muito legal aqui, coisa muito rara. E ela reúne heróis tipo Durango Kid, esse eu conhecia, já havia lido histórias a respeito. Tim Holt, que eu não conhecia. Rapaz do Arizona, que eu não conhecia. O Mascarado Solitário, esse eu já havia visto alguma coisa por aí. Billy Blue, não conhecia. E o Black Diamond, que eu não conhecia. Primeira característica extremamente comum a todas as histórias aqui dentro. Histórias incrivelmente simples e incrivelmente infantis. Essas histórias têm aquela pegada dos anos 50, dos anos 40 aos anos 50 ali, comecinho dos 60 no máximo. Aquela pegada rápida, ação rápida, sem muita explicação, sem muita enrolação. Não há mistérios aqui, como eu digo, né? Não há um mistério. Você não vai encontrar ninguém investigando um mistério. Dentro da revista, os personagens podem até se referir às situações que estão enfrentando como mistérios, mas não são mistérios, né? Você não desenvolve bons mistérios, na maioria das vezes, em 3, 4 páginas, né? Ou 5, 6 no máximo. É tipo, não sabe quem foi, 2 quadrinhos depois encontrou uma pista maravilhosa e já sabe quem foi. É desse jeito. A ação aqui, né, vem em primeiro lugar.
e as histórias são curtíssimas. Não há, na gigantesca maioria, nenhuma pista sobre quem escreve, nem nada assim. Né? A primeira história é do Durango Kid, a maior luta de Durango, que é uma história na qual, na minha opinião, esse título, A Maior Luta de Durango, é tipo fake news. Temos aqui um grande clickbait, né? Essa história. Se essa é a maior luta do Durango, minha gente, o Durango não teve que se esforçar muito nas suas aventuras de faroeste, porque a outra aventura que eu lembro de ter lido dele, uma outra edição por aí há muito tempo atrás, era melhorzinha, viu? Dessa não, já se resolveu, né? Ó, já acabou a história. Muito simples, muito rapidinha. Depois nós temos Tim Holt. Eu não conhecia esse personagem, né? Ele é um personagem daqueles que usa máscara e você não consegue nem entender direito o porquê. Claro, estamos obviamente né, falando sobre outras questões, não sobre o óbvio, né? Porque alguém usa máscara para esconder sua identidade. Beleza, até aí tudo bem. Mas, sabe, o tal do Tim Holt, ele usa máscara para esconder sua identidade na cidadezinha onde ele mora e vive suas aventuras lá. Mas, velho, sabe, não parece que era tão importante ele esconder sua identidade. Na verdade, é uma coisa meio Superman. Você fica meio que se perguntando como é que ninguém sabe que ele é ele, entendeu? A maior curiosidade sobre o nosso querido Tim Holt é que ele é o cara mais científico dessa revista. Talvez seja o cara mais científico do faroeste. Ele é meio Batman, no sentido de que ele tem um esconderijo secreto, onde ele tem equipamentos científicos e ele tem conhecimento científico avançadíssimo para a época dele, que ele usa nas investigações, muitas aspas aqui na palavra investigação, para descobrir, né, os mistérios, muitas aspas, os mistérios necessários. Só que não tem mistério nenhum, na verdade, e ele não precisava desses equipamentos todos para descobrir as coisas que ele descobre. Enfim, é isso que o Tim Holt é, né? E pelo menos ele tem uma história com uma arte muito legal. Eu gostei muito dessa arte. Mas é como eu disse, fica meio tipo, por que esse cara usa máscara? Será mesmo que nessa cidadezinha ninguém percebe que ele é ele? É estranho. Depois nós temos Rapaz do Arizona. Rapaz do Arizona se destaca muito por ter uma das melhores artes da edição, pelo menos na minha opinião. A arte é realmente muito boa. É uma arte muito bem feita, muito bem desenvolvida. E ela é inclusive bem detalhadinha, né? Eu não gosto muito desse nome, tá? Rapaz do Arizona. Eu acho isso tão genérico, cara. Sabe? Eu acho o Rapaz do Arizona muito genérico. A história não tem, sabe, nada demais. Nada de fantástico. O Rapaz do Arizona resolve o caso como uma observaçãozinha nas últimas páginas. É aquilo que eu falei. Não tem mistério de verdade e uma pista milagrosa é o que revela tudo, né? Mas a arte é muito boa. Depois nós temos aqui Mascarado Solitário, Bandidos e Madeireiros. O Mascarado Solitário eu já tinha visto em... bati com a mão aqui no negocinho aqui do lado. Foi esse o barulho que vocês ouviram. Eu já tinha visto ele aparecer em alguma outra revista que eu andei lendo. Eu não me recordo. Na verdade, eu me lembro muito pouco da história. Ele lembra muito um Zorro Dark. Por que eu digo isso? Porque ele também tem. Na verdade, não o Zorro, né? Na verdade, o Lone Ranger, né? O Cavaleiro Solitário que se acostumou a se chamar de Zorro aqui no Brasil. Né? Porque ele tem um amiguinho índio ali, ó. Que, aliás, é um garoto muito jovem. Aquela coisa do companheiro mega jovem, do companheiro teen dos heróis, né? E é claro que o moleque mais atrapalha do que ajuda na maior parte do caso, porque ele se mete em problemas e o nosso herói tem que ajudar. Nesse caso, é curioso notar que o amiguinho índio dele se mete em problemas e praticamente também ajuda a resolver os problemas e vencer os vilões quase sozinho também.
o nosso amigo aqui não tem uma participação tão efetiva. Mais um caso em que a arte é ótima, o texto não. Depois nós temos aqui Os Três Mosqueteiros do Oeste. Cara, aí, sabe, forçação total de barra. Aqui nós temos um faroeste extremamente infantil e forçado, né? Paralelo óbvio com Os Três Mosqueteiros, temos aqui três caras que usam máscaras e combatem o crime no Velho Oeste. Eles foram incriminados e tinham que limpar seu nome. A arte é uma arte bem bobinha, uma arte tipo muito característica ali dos anos 40 e 50. A história se resolve em pouquíssimas páginas aqui, ó. Basicamente 5 páginas e a história está resolvida e eles provam que eles não eram os culpados, não eram os bandidos. Você espirrou, acabou a história e você não percebeu que leu isso e você percebe que nem devia ter lido também. É desse jeito. Depois nós temos Billy Blue. Billy Blue é um personagem que eu não conhecia, né? Billy Blue, cara, até que eu achei legal, viu? Eu tenho que considerar que as coisas que eu estou lendo estão todas dentro desse contexto mega simplista que eu sempre falo, né? Não estou esperando grandes roteiros, não estou esperando nada. E o Billy Blue tem um roteirozinho dentro dessa ótica, até que bastante desenvolvidinho. É uma história um pouco maior do que o normal, do que o padrão do restante dos personagens que estão aqui nessa revista. A arte não é ruim, a arte é boa e a história, embora seja bastante clichê, né? Tem aquela coisa do incriminar o inocente, do herói, que também lembra muito tanto o Lone Ranger quanto o próprio Zorro, porque ele tem um cavalo secreto que ele pega, né, o cavalo negro, ele tem um vale secreto onde ele vai, ele usa máscara, essas coisas todas. Né, ele tem que ir lá e salvar a reputação do inocente e provar que ele não é mau, essas coisas todas. E ele faz isso depois de muita enrolação eu digo para o nível em que essas histórias normalmente são, porque normalmente são bem curtinhas, né? Essa história é uma história longa que você desejaria que fosse curta, porque enrola e ele vai lá dar 3 sopapos resolver o problema, né? Mesmo assim, cara, é uma boa história. Eu gostei de Billy Blue. Deu para se divertir, foi divertido. Não tenho queixas. Né? Depois nós temos aqui Black Diamond. Black Diamond ou Impostor. Também historinha clichê, na qual um cara se faz passar pelo herói Black Diamond e incrivelmente ele consegue enganar todo mundo só usando uma roupa parecida e a máscara. Né? Historinha mega rápida. Black Diamond eu não conhecia de nenhum outro lugar. Não me encantou muito a história. Mais uma daquelas histórias em que se você piscar, acabou a história. Ou seja, trocando em miúdos, reduzindo bem, Os Heróis Mascarados, lançados pela Ebal, né, em 81, é uma revista com o padrão da época, com a qualidade que se esperava da época, com a qualidade gráfica costumeira da Ebal, e que mesmo hoje em dia ela ainda é capaz de proporcionar alguma diversão. Mas ela serve mesmo na minha coleção muito mais como curiosidade em ter, e veio para a coleção muito mais para eu ter um conteúdo para fazer para esse quadro do que para qualquer outra coisa. Não vou ser hipócrita dizendo que eu recomendo horrores que você procure uma edição de Os Heróis Mascarados da Ebal. Não, não chega a ser esse o caso. Mas se você estiver afim de uma diversão ligeira, embora cheia de altos e baixos, se você quer um faroeste bem mais simples, bem mais light, bem mais bobinho, dá para ler Os Heróis Mascarados sem problema. E se você gostou, deixa like.